Dizer que essa pesquisa foi feita com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito não só às participantes da pesquisa, como também ao feminismo negro, com o qual eu aprendi muito nesse processo de pesquisa. O trabalho é sobre as disputas de poder e a segregação no espaço urbano, onde eu realizo uma análise interseccional da mobilidade urbana de mulheres. Eu entendo aqui a mobilidade urbana, nesse estudo, como uma das expressões mais concretas da segregação, né? Porque dizer isso significa que, se a gente for ver em qualquer mapa de qualquer cidade, os mapas estão permeados por ruas, avenidas, corredores de ônibus, trilhos de trens e de metrôs. Então, a mobilidade urbana é o desenho das cidades, né? E se a gente pegar um ônibus do centro às periferias, a gente vai enxergar claramente concretamente, né, diversas, diferentes e contraditórias condições de vida. Então, nesse sentido, a mobilidade urbana é uma das expressões mais concretas da segregação do espaço urbano. A mobilidade urbana, ela não é vista nesse trabalho como apenas um problema técnico de engenharia, como ela tem sido tratada e operacionalizada ao longo dos anos pelo planejamento urbano tradicional. Ela é um problema social, o que justifica nesse trabalho a busca pela aproximação do aspecto subjetivo das mulheres no cotidiano da mobilidade urbana. Então, ainda que alguns planos de mobilidade eles estejam avançando no que se refere à garantia do direito de ir e vir como perspectiva, ainda a estrutura histórica da segregação está presente no cotidiano da mobilidade. Tem um dado da SP-Trans, de 2021, que diz que 57% das pessoas que dependem do transporte coletivo são mulheres negras. Essa dependência do transporte coletivo é para acessar direitos e as oportunidades que estão, ainda que restritas, presentes nos centros das cidades, né? Então, quando a gente fala que a maioria das pessoas que dependem do transporte coletivo são mulheres negras, isso justifica a centralidade da mulher negra nesse trabalho, as mulheres negras e moradoras da periferia. Então, nesse sentido, a gente aponta para uma urgência de uma análise interseccional da mobilidade urbana. O objeto do estudo são as particularidades do uso cotidiano de transporte coletivo e ruas por mulheres moradoras da periferia de Santo André, no caso específico aqui a favela do Pinta-Silva. O objetivo é demonstrar como as dinâmicas da mobilidade urbana reforçam as desigualdades de gênero, de raça e de classe, que são históricas e estruturais no espaço urbano brasileiro. Entrando já para o referencial teórico, eu vou passar assim mais sucintamente, por conta do tempo, mas é importante falar sobre territorialidade como uma noção de pertencimento ao território que se vive, né? E esse território é permeado por disputas de poder. Quando a gente fala de disputas de poder, a gente pensa em segregação do espaço urbano, a segregação urbana, que nesse trabalho, com base nos autores citados abaixo, a segregação urbana não é apenas um acaso histórico da formação de cidades, das formações do centro e das periferias como seus espaços deslocados. Na verdade, ela é vista como um projeto politicamente deliberado pelas classes dominantes. Não é apenas um acaso, é um projeto, né? É um projeto de dominação. E quando a gente fala de poder, a gente entende aqui o poder em disputa no território que se revela no projeto de segregação estabelecido na estrutura das desigualdades de gênero, raça e classe. É como está sendo visto o poder nesse estudo. Então, referencial teórico, o que é interseccionalidade? Tem duas autoras, Patrícia Hill Collins e Sirma Build, no livro Interseccionalidade, que explicam o que é interseccionalidade de uma maneira que eu acho que
fica bem claro. Mulheres e homens da mesma raça sentem o racismo de formas diferentes. E mulheres de raças diferentes sentem o sexismo de formas variadas. Então, nesse ponto, as opressões, né, os diversos tipos de opressões, eles não podem ser hierarquizados, porque eles funcionam de forma encadeada, onde um dá suporte ao outro, reforça e reproduz o outro, né? E as mulheres, essa interseccionalidade, esses diversos tipos de opressões, eles operam no corpo da mulher negra ao longo da história do Brasil, desde o período colonial. Então, as mulheres negras, segundo a Lélia Gonzalez, uma importante antropóloga brasileira, liderança do feminismo negro com repercussão internacional, ela afirma na sua obra que as mulheres negras são as pessoas mais exploradas, discriminadas e oprimidas da sociedade brasileira. Então, como existe o dado da SP Trans, né, me baseei em outros dados também, mas esse é o mais importante, que a interseccionalidade aqui é utilizada como categoria de análise. Essa categoria de análise social, ela é capaz de alcançar boa parte dos meandros das desigualdades, no caso de gênero, raça e classe que eu trabalho aqui. Mas, além de ser uma categoria de análise, o feminismo negro entende que a interseccionalidade como um projeto contra-hegemônico de poder e um projeto de resistência do feminismo negro. Aqui temos alguns dados, né? No censo de 2022, revela que 55,7% das mulheres do Brasil são mulheres pretas ou pardas. No que se refere ao trabalho, até para a gente pensar na vulnerabilidade social e na realidade de exploração de classe, o relatório anual socioeconômico da mulher de 2025 aponta que 57,2% das mulheres pretas ou pardas são responsáveis pelos próprios domicílios. Ainda são a minoria no mercado de trabalho formal e são a maioria no trabalho informal em relação às mulheres brancas, né, 41% no trabalho informal. E aqui tem o dado da mobilidade urbana da SP Trans que eu já comentei. Quando a gente fala de interseccionalidade e que as mulheres são exploradas, oprimidas e discriminadas desde o período colonial, eu trago aqui a Maíra Ribeiro, no livro Mobilidade Antirracista, que ela, aliás, no livro todos os autores falam sobre isso, mas ela fala que a mobilidade racista vem desde o navio negreiro, né? Desde quando as pessoas africanas, as pessoas negras da África foram retiradas, capturadas dos seus territórios, das suas vidas, dos seus laços e vieram através do navio negreiro à base de tortura, humilhação e maus tratos. Quando chegam aqui escravizados, são carregados em carroças junto aos animais como mercadorias. Cabe ressaltar também que as mulheres negras foram tratadas pior do que os homens nas torturas, nas humilhações do período da escravização, e que essa realidade ela se estende até os dias atuais com novas roupagens, mas com a mesma essência. Para falar sobre mobilidade urbana, eu tive que definir cinco categorias, eixos temáticos, onde eu categorizei através do livro do Observatório das Metrópoles, uma série de artigos sobre mobilidade urbana, que foi categorizado dessa forma: tempo de deslocamento, infraestruturas, acessibilidade, segurança e mobilidade do cuidado. Mobilidade do cuidado são os deslocamentos em função de alguma atividade do cuidado. Levar uma criança à escola, uma mãe, um pai ao serviço de saúde, uma vizinha cadeirante ao serviço público. Então, quando a gente fala das atividades do cuidado, e aí a gente já está falando um pouco da análise, né? As atividades do cuidado são historicamente impostas às mulheres,
sobretudo as mulheres negras. Então, esse ponto, esse eixo temático, ele é específico da mobilidade urbana de mulheres por conta dessa imposição de atividades do cuidado. A segurança a gente trata aqui como uma segurança em função das frente às violências contra as mulheres, né? Então, nesse sentido, a segurança também é muito específica para a mobilidade urbana de mulheres. Os outros eixos também envolvem todas as pessoas que utilizam transportes coletivos. Eu vou passar aqui Santo André, mas acho que todos vocês conhecem a cidade. Foi um importante polo industrial na época da industrialização. Ela se desenvolveu em torno da linha férrea e por isso ela tem 4 estações da linha de trem e por isso ela tem uma tradição de mobilidade urbana de qualidade. Mas eu questiono aqui, essa mobilidade urbana de qualidade atende toda a população, incluindo a população moradora da periferia? É isso que a gente vai ver aqui. Aqui é o campo da pesquisa, né, que se localiza na cidade de Santo André. Aqui é a favela do Pintacilgo, que fica no Parque Miami, a 11 quilômetros do centro da cidade. Ela está inserida numa importante unidade de conservação ambiental, que é o Parque do Pedroso. Ela faz fronteira com a represa Billings e com o rodoanel Mário Covas. Ela é bem afastada, é um extremo da cidade, né? Então, em 2016 foi feito um levantamento pela Semasa, que existiam 4.500 pessoas morando em condições precárias de moradia, com pouca infraestrutura. Tem tempo? Tem mais 10 minutos. Quando eu falei das paisagens, é isso que a gente trata, né? Ali é uma foto aérea do centro da cidade, em cima da estação Celso Daniel de trem, e aqui é a favela do Pintacilgo, né? Para vocês verem como ela é. Aqui é a passagem do Brejo, né, que é o principal acesso ao ponto de parada, que fica na estrada do Pedroso. Então, qualquer pessoa que vai pegar um ônibus tem que descer o morro, passar pelas ruas principais e acessar a passagem do Brejo para parar, para esperar o ônibus na estrada do Pedroso. Metodologia, combinei uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental do Plano de Mobilidade Urbana de Santo André, e uma pesquisa de campo onde eu realizei uma etnografia visual. Trabalhei muito com imagens, então eu entendo a imagem aqui como um documento-fonte, um agente ativo do conhecimento. A imagem é uma narrativa. Eu me baseio nisso através do Boris Kosoy, que é um estudioso da teoria da imagem, e a Lilia Schwartz, que fez um artigo só sobre imagens, né? Então a imagem não é mera ilustração aqui nesse trabalho, ela é um dispositivo para reflexão, interpretação e análise da realidade observada. Elas não falam por si só, elas estão profundamente articuladas aos depoimentos para que seja possível alcançar o aspecto subjetivo da segregação do espaço urbano. Esse aspecto subjetivo aqui nesse trabalho é identificado através do invisível da imagem. São 4 etapas, né? O reconhecimento territorial, onde eu percorri as principais linhas de ônibus que ligam do centro à periferia. Eu fui de carro, capturando imagens relacionadas àqueles grandes temas. Essas fotos foram levadas a um grupo focal, onde foi feita uma reflexão conjunta, uma análise dessas imagens, e eu obtive não só depoimentos importantes, mas como foi possível validar esses eixos temáticos como pertinentes da mobilidade urbana de mulheres. Porque uma coisa é você categorizar na teoria, outra coisa é você ver a realidade, só que ainda não é suficiente. Existe um processo que vai ser validado quando as pessoas que vivenciam a realidade trazem depoimentos para validar esses eixos categorizados teoricamente. Fiz uma observação direta na favela do Pintacilgo, onde eu capturei imagens também em relação ao
os eixos temáticos, e o que eu considero mais importante dessa pesquisa é o que eu estou chamando de observação participativa, que eu convidei uma das moradoras da favela do Pintacilgo para capturar uma imagem que revelasse o ponto mais crítico da sua realidade na mobilidade urbana, e ela tirou essa foto, né? Então, é uma mulher, essa foto é na favela do Pintacilgo, na passagem do Brejo. Essa foto foi tirada às 5 horas da manhã, num dia pós-chuva, né? No horário que ela estava indo trabalhar. Essa é uma amiga dela que a gente percebe aqui, madeiras improvisadas, percebe uma quantidade de obstáculos, buracos, lama, falta de pavimentação, a presença de vegetação, uma iluminação insuficiente, se a gente for pensar na amplitude do lugar. Essa vegetação é preocupante não só para animais peçonhentos, possibilidade de animais peçonhentos, mas também para uma possibilidade de ser um esconderijo para um possível agressor, né? Então, a gente vê essa imagem, o visível da imagem é isso. E a análise, ela parte para a gente fazer o exercício de analisar o invisível da imagem, que mostra a realidade e o aspecto subjetivo dessa realidade vivenciada cotidianamente. Então, em relação ao tempo de deslocamento, né, esse é um dos eixos temáticos. Essa favela fica a 11 quilômetros do centro. Então, no caso dela, ela mora na favela do Pintacilgo e trabalha no bairro Berrini, né, então é 11 quilômetros do centro. Ela tem que descer de onde ela mora, passar pela passagem do Brejo, esperar no ponto de ônibus, pegar um ônibus até o terminal do Vila Luzita. Do Vila Luzita pega o trem, depois pega o metrô até chegar na Berrini, né? E isso é em São Paulo, e isso é todos os dias, né? Porque trabalha. No caso dela, ela faz híbrido, né? Mas a realidade é a mesma, né? Então, tem uma autora que chama Joyce Bert, que ela fala que as pessoas vivem 4 horas confinadas, 4 horas por dia confinadas em transporte coletivo. É uma palavra bem forte, confinada, e é por aí mesmo, né? Então, o tempo, aí já a análise interseccional, o tempo não é apenas uma variável técnica, ela é uma dimensão profundamente política e social. É um dispositivo de disciplinamento e controle de determinados corpos. E a gente vê aí na obra do Aquilin Bembe, na Lélia Gonzalez, na Sueli Carneiro. Então, são algumas pessoas, né, corpos determinados que estão expostos a maior tempo de espera, né, por exemplo, né? Isso afeta principalmente as mulheres no seu cotidiano. Sobre a infraestrutura, então essa passagem sem infraestrutura tem uma história, né, que muitas pessoas falam que elas, para sair de casa, elas vão com um sapato, né, para passar na lama, depois quando chega no trabalho troca o sapato, né? Isso a gente percebe que é uma humilhação social, né? Como uma humilhação social. Esse é um aspecto subjetivo apresentado no invisível dessa imagem, né? Então a infraestrutura não é neutra, ela é uma tecnologia de poder, porque em territórios periféricos a precariedade da infraestrutura expõe as pessoas a uma situação de vulnerabilidade social. A falta de infraestrutura não é uma falha técnica do sistema. Na verdade, ela é uma lógica de funcionamento engendrada no período colonial, né, por conta de tudo aquilo que a gente falou até então. Dá para a gente analisar dessa forma a falta de infraestrutura. Acessibilidade, né? Então, riscos de queda, animais peçonhentos, né? Utilização de serviços de aplicativo, que muitas vezes eles não chegam em alguns lugares na favela, em determinados horários. Então, você imagina uma senhora cadeirante, ou até uma jovem cadeirante, uma mãe andando com uma criança para levar ao serviço de saúde. A UBS é aqui na esquina, né? No caso aqui da favela do Pintacilgo. Mas tem que passar pela passagem do Brejo. Imagina você ir com uma criança
no colo, ou no carrinho, ou na mão. Então isso tem muito a ver com o universo das mulheres que desenvolvem atividades do cuidado. Então, acessar a cidade não é apenas uma questão de presença física, ela é mais de condições concretas de existência e de exercício de direitos. As mulheres moradoras da periferia dependem de uma rede de serviços e infraestruturas, que muitas vezes não existe ou são insuficientes, que limitam a própria autonomia dessas mulheres, né? Então, a acessibilidade é importante na mobilidade urbana de mulheres nesse sentido. Então, a inacessibilidade para alguns corpos não é apenas limitação, mas exposição à precarização externa, onde o direito à circulação se aproxima de uma lógica de sobrevivência, aquele meio de novo, né? Então, alguns lugares as pessoas estão expostas a uma morte, e muitas vezes não é a morte física, é a morte social, a morte política. Segurança, né? Então, muitas mulheres, a gente entende por esse percurso à noite, por exemplo, deixar de ir a algum lugar por conta do medo frente aos riscos das violências. Então, muitas mulheres deixam de estudar, por exemplo, porque você sai da universidade umas 10 horas da noite, você vai ter que passar por aqui, né? Para voltar para casa. E também o próprio ônibus, né? O próprio transporte coletivo. Então, a falta de segurança é uma forma de controlar os corpos e a circulação das mulheres a depender do horário, companhia e local. A segurança, já estou terminando. Então, existe uma imposição à exposição ao risco. Então, você está sempre no mesmo ponto de ônibus, no mesmo horário no ponto de ônibus, no mesmo ponto, porque você tem que chegar no horário. E leva muito tempo, então não dá para você variar o horário, dá para variar o trajeto, e muitas pessoas deixam de ir a algum lugar. Tão importante quanto falar de violências é falar sobre o medo. A mobilidade do cuidado já foi muito falado já anteriormente. Aqui, a mobilidade do cuidado, ela envolve todos os outros eixos, né? E o aspecto subjetivo dessa questão da mobilidade do cuidado é o desgaste físico e emocional no dia a dia. Ou seja, todo esse percurso que eu falei, né? Desce do morro, passa na passagem, espera, vai e tal, mas ainda tem levar o filho à escola, levar uma mãe ao serviço de saúde, fazer compra com sacola na mão, de um lado a criança e a outra sacola. Então, como que é essa realidade todos os dias? Isso só de falar já cansa, né? Então, imagina viver isso realmente todos os dias. Então, para concluir, quanto tempo? Já acabou. Então, a segregação urbana, ela não se realiza apenas por muros de concretos. Ela se revela em muros simbólicos do preconceito, da discriminação, da criminalização, muitas vezes, das pessoas que vivem em favelas. Então, a passagem do brejo aqui nesse trabalho, ela representa esse muro simbólico, se a gente for avaliar, né? Esse muro simbólico de uma segregação que é sexista e racista do espaço urbano, se a gente for voltar por todo esse histórico que eu fiz. Então, a realidade da segregação sexista e racista do espaço urbano, que é expressa pela mobilidade, é uma herança do período colonial, de escravização. Então, eu deixo uma reflexão, né? Quais são os corpos que são alvo da segregação no Brasil, em relação à disputa de poder? A mobilidade urbana é um direito social e não um privilégio de quem pode possuir um carro, pode circular com conforto, segurança, sem constrangimento, sem medo, né? Não é um privilégio de ir e vir, né? Então, e também ela não é apenas um problema só técnico e de engenharia, é um problema social. Eu proponho um replanejamento urbano, né, com participação cidadã, para que as mulheres possam politizar suas necessidades sociais, para que as políticas públicas sejam de fato eficazes. Então, eu finalizo aqui que as dinâmicas da mobilidade urbana e suas políticas, elas provocam a perda de tempo de vida que não pode ser imposta, humilhação social, isolamento social,
o medo e a insegurança e os desgastes físicos e emocionais. Todos esses aspectos têm a ver com os eixos temáticos. E eu realmente finalizo aqui dizendo que aquilo que mais me tocou nesse trabalho é observar e reconhecer e considerar que viver e sobreviver nessas condições todos os dias é um ato de resistir e de reexistir todos os dias no chão onde a vida acontece. É isso. Obrigada. Minha bibliografia. Muito obrigada.